A Rayane De Angelis, ela gostaria de saber como reequilibrar as energias depois de doar ectoplasma para a sofredora. Se alimentar bem, Samuel, porque um trabalho de cura demanda uma esterilização de energia mais intensa. Quando uma pessoa está fazendo um reiki, uma cura prânica, um passe, ou jorei, qualquer método de passagem de energia, ela está trabalhando o campo energético dela naturalmente. Agora, num trabalho de cura que não é anímico, vai ter componentes mediúnicos, porque mentores invisíveis vêm e puxam a energia das pessoas para levar para hospitais e lugares, ou atender gente desencarnada que está presa por aqui. Eles mexem no metabolismo da pessoa pelos chakras e a pessoa às vezes fica sonolenta, né? O metabolismo cardiorrespiratório desce e eles começam a manipular a energia pegando a parte interna, não a parte externa da aura do duplo etérico, a parte interna que está coligada já às células, no ponto aonde a energia se converte em matéria. Neste divisória, eles puxam uma energia, daí o nome ectô, né, exteriorizada de dentro para fora, ectoplasma, o plasma indo para fora, a energia indo para fora. Então, esta energia, quando sai, ela vai de dentro para fora, ela leva albumina, glicose e potássio. Tá? Eu fiz várias experiências no Rio de Janeiro, na época, junto com o Valdo Vieira, a gente trabalhava junto, e a Pia Stein, que era bisneta do Rudolf Stein, a gente fez várias pesquisas e o ectoplasma ele leva alguns componentes celulares na sua esterilização. Então, quando acaba, a pessoa está morrendo de fome, Samuel. Se os grupos fizessem um teste, se pesassem antes da reunião e pesasse depois da reunião, veria uma pequena perda de peso, meio quilo, 1 quilo, né? Às vezes até 2, 3, dependendo da situação. O problema é que o corpo, quando acaba a reunião, ele quer repor o que saiu, Samuel. Dá uma fome danada, a taxa de açúcar está baixa no sangue depois da reunião, então dá uma fome de leão. E nesta hora, não adianta comer um tomate ou uma salada, você precisa de carboidrato, porque a glicose está baixa. Então, o que eu fazia nas reuniões de desobsessão? Eu levava laranjada, né? Porque os médios iam tomando laranjada durante a reunião para poder repor um pouco do carboidrato. Isso descansava um pouco mais os médios. Era laranjada fluidificada. E eu ensinei o pessoal, porque eu estava pesquisando isso bastante, a se alimentar logo que a sessão acabasse. Por exemplo, eu após um curso, uma aula, eu tenho sempre umas barrinhas dentro da minha bolsa, sem açúcar, né? Eu vou lá e como a barrinha daquela para repor, porque depois de falar horas, também desgaste. Então, na questão do ectoplasma após, o ideal é carboidrato, mas não pode cometer 2 erros. Ingerir açúcar, porque a taxa de açúcar está baixa. A pessoa come algo doce, o açúcar é processado rapidamente pelo organismo, que está em falta, e o que o pâncreas faz? Dá uma descarga de adrenalina, e esse açúcar que entrou vai ser sequestrado por essa carga essa carga de o hormônio, né, a insulina, essa carga de insulina, ela vai sequestrar a glicose e aí daqui a pouco a pessoa está hipoglicêmica de novo. Então, o que ela tem que fazer? Comer carboidrato de entrada lenta, um pedaço de pão, pizza, uma fruta, e também o outro erro, ingerir carne vermelha depois da reunião, porque ela é muito grossa para cair no sistema que já está defasado depois de uma reunião. Então, o ideal é carboidrato de entrada lenta, fruta, sanduíche, uma pizza que a pessoa gostar, que tenha entrada lenta que dê para reequilibrar, mas é muito comum sensitivos de doação de energia e de ectoplasma ter muita fome e nos 3 dias após a reunião, essa fome continua, Samuel, porque como o corpo sente que saiu essa carga, ele quer repor. Aí o que acontece, Samuel? O sujeito perdeu 1 quilo. Nos outros 3 dias fica comendo, dá vontade de comer carboidrato. Aí ele recupera esse 1 e mais 2 que o corpo quer guardar de reserva. Por isso, uma boa parte dos sensitivos de cura são gordinhos, cheinhos, né? Porque acaba comendo mais carboidrato do que devia. Eu também sou assim. Muito bom. Eu vou trazer aqui uma pergunta que tem a ver com os chakras, até que você mostrou o quadro, e também para desmistificar outra questão que você já abordou em outras lives, mas ele está trazendo aqui um caso dele em relação ao físico e aos chakras. É o Wilson Foltran. Ele fala assim: professor Wagner, eu tive um acidente jogando futebol em 1994 e precisei retirar o rim esquerdo e o baço. Devido a isso, pode ocorrer um desequilíbrio nos chakras? É a Não, dúvida dele. não.
o desequilíbrio pode haver no corpo físico, tá? Uhum. Quando extrai um rim, o outro rim compensa, Samuel, para equilibrar. E quando extrai o baço, o corpo também compensa de outras formas, tá? Eu hoje mesmo estava conversando com uma acupunturista e ela me falando que às vezes a pessoa perde um órgão, tipo a vesícula, o baço, mas não altera em nada os pontos correspondentes que manipulam a energia em torno daquela região. Então, não é do físico para o energético, é do energético para o físico. Um chakra dá problema, pode cristalizar, somatizar num problema físico. Agora, o problema do físico não vai repercutir no chakra, senão seria um problema, Samuel, uma pessoa que perdeu, por exemplo, as mãos num acidente, tá? Ela desencarnada, ela vai ter mãos extrafísicas? Vai, e vai ter os para-chakras nas mãos, independentemente da perda física. É do campo energético para o campo físico. Agora, ele precisa se cuidar na parte física, porque ele está sem o baço e com o rim, ele, por exemplo, precisa evitar o futebol, para evitar pancada, por exemplo, vai precisar ter uma alimentação mais regrada devido ao processo físico dele, manter o pé no chão, tá? Não vai atrapalhar espiritualmente, não. E até nesse caso que você está trazendo também de a pessoa de perder um braço ou perder uma perna, tem até pesquisas ligadas, né, aos membros fantasmas, que mesmo perdendo fisicamente ainda tem a sensação da existência, né? Isso é antigo, né, Samuel? A pessoa perde um membro, mas ela jura que a sensibilidade em torno da área do membro, porque provavelmente o corpo astral dela preencheu com o paramembro, né? A parte psíquica plasmada. E aí a pessoa tem essa sensibilidade. Agora, também tem pesquisas que falam de outras possibilidades, né? Pesquisas na área médica. Eu sei que esse tema ele é bem intenso, mais para frente a própria medicina vai descobrir coisas sobre isso, mas a base dessa sensação, sem dúvida, é a energia. Tinha gente comentando aqui se o Wagner ainda gosta do pudim de leite que o Saulo Olha, sempre comenta. Samuel, eu adoro pudim. Só que é o seguinte, de uns anos para cá, eu passei a cuidar da alimentação, que é cortar o açúcar, porque eu tenho uma tendência para ficar gordo. A vida inteira eu fui assim, menos no exército, quando eu fiquei magrinho, porque Eu fazia vi a foto, exercício pra eu vi caramba. essa foto. Aí eu sempre fui cheio. Qualquer coisa que eu como em excesso me estufa. Então eu evito açúcar, né? Que saudade dos pudins, Samuel. Eu evito um monte de coisa, macarrão, pizza, assim, dentro do possível, né, cara? Mas eu sou formigão, gosto de coisa doce, mas a minha alimentação tá bem legal, com coisa integral. Eu tenho amigas que são veganas, que eu peço dicas também, eu sou mente aberta para tudo. Eu Uhum. tenho uma amiga vegana que me dá cada dica que eu aproveito. Agora, ela me dá outras dicas que eu achei horrível, a gente tem que ser bem direto e franco. Tem coisa que ela me deu, não tem gosto, e tem outras que eu me adaptei bem. Então, fui peneirando a comida, mas se eu pudesse, eu comia um pudim. Samuel, o meu sonho de ir para um lugar avançado, você pergunta assim, Wagner, você gostaria de ir para um planeta mais avançado? Eu falo assim, lá tem batata frita, tem sorvete, tem pudim. Mas por quê? E se eu comer batata frita, sorvete e pudim transforma em luz? Eu quero ir para esse lugar. Então, um planeta com uma humanidade densa como a nossa, tudo que é gostoso engorda, Samuel. E tudo que não engorda é ruim. Quiabo, chuchu, giló. Isso é karma, né? Agora, num planeta avançado, o pessoal come coisa gostosa e transforma em luz e não engorda. Muito bom. Eu lembro de uma foto sua que você ainda tinha barriga tanquinho. Olha só, gente, o Wagner tinha barriga Um tanquinho. dia. Olha, Samuel, no exército a comida era muito ruim na época. 1980, eu, como todo jovem, com 18 anos, fui obrigado a servir. Nós estávamos ainda no restinho da ditadura daquela época, né? De 64 foi até 85, e eu servi numa companhia de médicos no bairro de Magalhães Bastos, logo depois de Deodoro, o 25º Belog, né? Que servia ali, era uma companhia de médicos onde eu servi, conheci homens maravilhosos ali, o capitão Castro, que era um médico espetacular, né, uma pessoa incrível, era espírita, tinha 2 sargentos da Umbanda, um da área espírita, a gente conversava coisas ali, e eu servi numa companhia médica, então foi uma coisa mais light. Só que a comida que tinha não era muito boa, cara, então às vezes gastava o mirrado salário de soldado na lanchonete do quartel, porque a comida era ruim. Foi a única vez que eu fiquei magro na vida, porque a comida, na época, tinha um peixe cozido lá, meu Deus, tinha um pão que a gente chamava de blindado, de tão duro, jogava assim que dava concussão craniana em alguém.
de tão duro que era. Aí a gente brincava com isso, né? Foi a única vez que eu fiquei magrinho. Blindado. Blindado era o nome do pão duro. Muito bom. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.